Gente, a segunda etapa, o Google AdSense. Eu quase enlouqueci. Eu digo, eu vou endoidar com isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica e essa é a minha primeira vez aqui, então estou um pouco nervosa. E eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês, para contar para vocês como foi e como está sendo a minha experiência criando conteúdo aqui no YouTube. Ano passado, em novembro de 2025, eu resolvi começar a criar conteúdo aqui no YouTube. Então a primeira ideia que eu tive, inclusive eu vi alguns youtubers falando sobre isso, era você fazer um canal sem aparecer. E como é difícil aqui esse contato, eu preferi assim. Então eu comprei um curso na época, eu aprendi muito com esse curso, inclusive, mas assim, eles não dizem tudo, porque eles vendem meio que uma facilidade, sabe? Que é muito fácil você ganhar dinheiro sem aparecer, é muito fácil você criar um canal. É fácil e não é. Eu também não estou aqui para desmotivar ninguém, tá? Inclusive eu faço ainda. E vou contar para vocês um pouquinho aqui essa minha trajetória, a minha pequena trajetória. Eu comecei o canal em novembro, comprei o curso e assim, a minha primeira ideia foi fazer um canal de histórias bíblicas, porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Eu trabalho também com papelaria e às vezes eu tô num pedido, geralmente é durante a noite. Às vezes eu fico até tarde fazendo algum pedido e eu coloco esse tipo de conteúdo para assistir. Então, para mim, eu pensei, eu vou fazer esse tipo de conteúdo porque eu gosto também, né? E é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta. E comecei a fazer. Mas assim, o crescimento estava muito devagar. Era poucas visualizações, pouquíssimas, gente. Tipo assim, de passar um dia, dois, você postar e ter 10 visualizações, 6 visualizações, era muito pouco. Então assim, eu fiquei meio triste, né? Eu digo, meu Deus, a gente tem muito trabalho, é muito trabalhoso fazer. E assim, eu fui olhar, tinha muita concorrência. Eu analisando, vi que estava muito em alta essas histórias, essas contações, né? Dark, de histórias diversas. E eu comecei a fazer. Fazia sinopse, junto com a inteligência artificial a gente gerava o roteiro e tal, e fui fazendo. Gente, eu fiz em média, acho que umas 18, 20 histórias, e tava também assim, meio que se arrastando. Eu fazia de histórias variadas. Quando chegou um dia, eu fiz uma história específica, e essa história, tipo, no final de semana bombou. Muitas visualizações. Toda vez que eu olhava, subia muito, o número de inscritos subindo, e eu me empolguei. Eu digo, agora vai. Aí na segunda-feira eu já tinha uma história programada. Eu cancelei a história, eu digo, vou fazer uma no mesmo nicho. Gente, começou a dar muito certo. E eu comecei a fazer só o mesmo nicho. Então, do jeito que eu fazia, a estrutura que eu fazia, começou a ter muita visualização. E eu atingi o meu número de inscritos e as minhas horas. Eu atingi as horas primeiros, porque eu tive muitas visualizações. E quando eu atinjo, né, os pré-requisitos para ser monetizada, eu começo o meu processo. A primeira etapa é muito simples, é você aceitar os termos do programa. E eu aceitei os termos do programa, passou a primeira etapa. Gente, a segunda etapa, o Google AdSense. Eu quase enlouqueci. Eu digo, eu vou endoidar com isso, porque pouca informação, a gente não tem nenhum contato,
né, nenhum chat ou alguma coisa assim para falar com o YouTube. O e-mail que a gente recebe, a gente não pode respondê-lo. Enfim, eu fiquei num mato sem cachorro, como diz o ditado. E o pior é que eu, iniciante, nunca tinha escutado falar sobre o Google AdSense. Mas assim, até então, para criar uma conta do Google AdSense, entrei, criei minha conta no meu celular. Só que essa conta, ela não finalizou. Eu lembro que ela voltou para o início, onde eu preenchi meus dados. Não recebi nenhum e-mail. Aí pensei no outro dia, eu acho que eu não fiz, porque eu lembro que ela voltou. Eu vou refazer. Aí fiz no meu computador, no meu notebook. Eu acho que foi aí onde houve a duplicidade e eu não fiquei sabendo. Gente, foi muita agonia. Criei a conta, recebi o e-mail bonitinho, coloquei o pub certo e mando para lá. Passa 2, 3 dias, foi recusado. Por quê? Duplicidade de conta ou alguma irregularidade nos dados. Aí pergunta lá se você tem outra conta. Não! Confira os dados, está tudo certo. Mando de novo. Deu erro de novo. Comecei a ver vídeos. Aí é onde você vai atrás desse tipo de vídeo, né? Gente, tanta da gente que dá erro. Muita gente que dá erro. Aí eu comecei a assistir vários vídeos. Faça isso. Aí eu ia lá fazia naquela conta, olhava isso, desative não sei o que. Gente, eu fiz tudo que o povo ensina na internet. E dava errado. Aí passava 2, 3 dias, eu ficava esperando. E isso me consumindo o juízo. Eu digo, eu vou endoidar com isso, que eu não sei o que é. E eu, na minha cabeça, eu não tenho outra conta. Aí, resumindo, eu já tava sem saber o que fazer. Isso já fazia um tempão, não lembro nem quantas semanas eu tava nesse moído. Eu digo, meu Deus, me dê uma luz, meu Deus, o que foi? Onde é que eu tô errando? Aí eu me lembrei que eu tinha começado no meu celular e tinha depois feito no meu notebook. Eu pensei, eu digo, meu Deus, será que foi aí, né, nessas 2 vezes que eu tentei fazer e deu essa duplicidade, só que eu não recebi e-mail do outro, né, que finalizou. Aí eu entrei no meu Gmail antigo, aí apareceu que eu tinha uma conta lá. Aí é uma dica que eu vou dar pra vocês, gente. Primeiro, esperem chegar essa etapa. Eu não fiz antes, mas eu já vi muita gente nessa minha batalha para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Eu vi muita gente dizendo que fez antes e deu errado. Então é melhor pra gente que tá iniciando, que não tem experiência nenhuma, esperar chegar os 1000 inscritos e as horas. Aí quando ele pede, a gente faz, é melhor. Eu fiz, apaguei tudo de um e apaguei a minha antiga. Eu não sei se teria dado certo, mas eu achei melhor, gente, apagar tudo. Apaguei as 2 contas nos 2 Gmail, zerei e comecei novamente. Aí eu fiz, chegou um e-mail para mim que eu tinha uma nova conta no Google AdSense, me deu o pub, eu conferi, era diferente, era outra conta. Beleza, mando de novo. Aí essa semana, nessa semana que eu fiz, passou mais de 10 dias, gente. Foi quase 2 semanas. Foram 2 semanas, praticamente, de agonia e ansiedade. Aí eu pensei, eu digo, agora vai dar certo, porque nunca demorou tanto. Geralmente demorava 2, 3 dias. Aí chegava a resposta. Aí eu pensei, eu digo, agora vai. Quando é um dia de tarde, eu olhei de manhã, nada ainda. Quando eu olhei de tarde, novamente tinha sido aprovada. Ah, sua conta foi vinculada. Ai, meu Deus, eu pulei de alegria. Eu fiquei tão feliz no mundo de pronto. Agora eu vou ser monetizada. Eu já estava fazendo planos com o dinheiro. Aí, vamos lá. A terceira etapa. Enviar o seu canal para o YouTube analisar. Mandei, passou alguns dias, eu nem lembro direito quantos dias foram, e meu canal foi recusado. Ele caiu lá nos termos de conteúdo reutilizado
ou conteúdo repetitivo, ou conteúdo criado em massa, não é? E, tipo, criado totalmente por inteligência artificial. Aí, uma das opções é você contestar essa decisão. Então, o que é que você faz contestando essa decisão? Você faz um vídeo explicando como é que você faz o seu conteúdo, como você produz ele, até o momento de postar. Então, foi assim que eu fiz. Eu pago o CapCut e pago o Flow. O Claude, eu consigo usar ele de graça. Então, é neles onde eu gero ali, eu crio a sinopse. E tudo isso eu expliquei para o YouTube. Eu apareci mesmo e fiz um vídeo mostrando no meu notebook como eu fazia. Gerava o meu conteúdo, fazia a minha sinopse, criava os personagens, nomes. E com a ajuda do Claude, eu formulava esses roteiros, né? As histórias. Coloco no CapCut, gero a voz. O Flow me dá as imagens, tanto as estáticas como as animadas, já que as pessoas se movimentam, e faço toda a edição, coloco um fundo musical, coloco algum efeito e tal. Tudo eu expliquei para o YouTube e mando o vídeo para lá. Gente, eu mandei o vídeo de noite, eram as 9 alguma coisa. De manhã, quando eu acordei, que a primeira coisa que eu olhei, já tinha a mensagem lá que o YouTube analisou e mesmo assim não convenceu ele do meu conteúdo. Gente, eu não desanimei. E assim, eu quero continuar com o canal, eu não vou parar. É um canal que eu gosto de fazer, eu gostei. E assim, gente, tem histórias minhas com 20, 21 mil, com 19, com 11, com 10, com 12, 14 mil visualizações. E assim, o pessoal comenta, o pessoal engaja de verdade. E assim, o pessoal pede para mandar, para lembrar da cidade deles. E assim, é muito gratificante. Eu não quero parar de fazer. Sou eu mesmo que faço, né? Mas eu estou ainda enganchada nessa fase. Mandei esse vídeo, eles não aceitaram, mas me deram direito de eu reenviar. Com uma condição, eu tentar mudar alguma coisa no meu canal. Eu mudei. E assim, eu percebi, eu senti que essa mudança o pessoal não gostou muito. Assim, eu percebi que caiu um pouquinho do jeito que eu fazia antes, o pessoal gostava mais. Mas eu tô tentando ainda ali arrumar um meio termo. Solicitei de novo o análise do meu canal com essas mudanças. E eu estou no aguardo. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho nenhuma informação se eu vou passar. Mas eu não desisti. Eu tô aqui firme e forte. E quem sabe, né? Inclusive, gente, no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho pra vocês aqui. Porque quando eu comprei o meu curso, eles vendem uma facilidade muito grande, gente. E isso não existe. Inclusive, eles dizem que você pode criar uma história totalmente com todos os aplicativos, todos os sites grátis. Não existe isso, gente. Não existe. Você faz uma coisa muito ruim com tudo de graça. A não ser porque eu não tenho experiência, mas enfim. Eu vou falar aqui no próximo vídeo, vou passar essa experiência, a minha pouca experiência para vocês. Então, vou falar um pouquinho disso, desses desafios que é da gente que não tem experiência nenhuma começar a produzir conteúdo no YouTube. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Se inscreva no canal. Eu estou começando esse canal agora para dividir com vocês a trajetória de uma iniciante no YouTube. E quem sabe aí eu me torne uma YouTuber de verdade, né? Então, por hoje é só. Até mais.